Tema proposto para a mensagem de hoje: uns mais iguais. Colossenses 3, 22. Eu leio e você me acompanha. Diz assim a palavra do Senhor: escravos, em tudo obedeçam a seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade por causa de seu temor ao Senhor. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Senhores, capítulo 4, verso 1, sejam justos e imparciais com seus escravos. Lembrem-se de que vocês também têm um Senhor no céu. Que o Senhor abençoe a leitura desta palavra. Talvez você olhe para esse texto e pense o que ele pode se aplicar na nossa vida hoje. Você precisa se lembrar do que está acontecendo aqui no contexto de Paulo. Está nessa carta orientando a igreja sobre as práticas, e agora, nesse momento do capítulo 3, de forma mais direta sobre como deveriam ser as relações. Falamos sobre relações de pais, filhos, marido, mulher, e agora naquela sociedade, ele então está tratando da relação entre senhores, donos e seus escravos. Talvez algumas traduções aí sejam servos, né? Mas a tradução mais correta é realmente escravos. Então eu trago esse tema, que talvez te lembre uma música: todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Na verdade, essa frase, ela faz parte de um livro chamado A Revolução dos Bichos. Não sei se você teve a oportunidade de ler ou de assistir a um filme, também bem antigo. O livro foi publicado em 1945, A Revolução dos Bichos. A frase ficou famosa na música dos Engenheiros do Havaí, né? Ninguém. Mas esse filme, ele retrata algo que pode nos levar à reflexão nesse tempo, um filme tão antigo, mas tão atual. Eu peguei um trecho de um resumo do livro, né? Uma sinopse do livro, e diz assim: verdadeiro clássico moderno, concebido por um dos mais influentes escritores do século XX, A Revolução dos Bichos, de George Orwell, é uma fábula sobre o poder. Narra a insurreição dos animais de uma granja com seus donos. Progressivamente, porém, a revolução degenera numa tirania ainda mais opressiva que a dos humanos. Escrita em plena Segunda Guerra Mundial e publicada em 1945, depois de ter sido rejeitada por várias editoras, essa pequena narrativa causou desconforto ao satirizar ferozmente a ditadura stalinista, numa época em que os soviéticos ainda eram aliados do Ocidente na luta contra o eixo nazi-fascista. Depois das profundas transformações políticas que mudaram a fisionomia do planeta nas últimas décadas, a pequena obra-prima de Orwell pode ser vista sem o viés ideológico reducionista. Mais de 70 anos depois de escrita, ela mantém o viço e o brilho de uma alegoria perene sobre as fraquezas humanas que levam à corrosão
dos grandes projetos de revolução política. É irônico que o escritor, para fazer esse retrato cruel da humanidade, tenha recorrido aos animais como personagens. De certo modo, a inteligência política que humaniza os seus bichos é a mesma que animaliza os homens. Se você nunca leu esse livro, nunca viu esse filme, está gratuito aí na internet, porque pelo tempo, né, de existência do texto, do filme também, você consegue assistir. Muito interessante, onde os animais falam e eles se revoltam contra os humanos, e no decorrer da história o que acontece é que alguns animais acabam se tornando como humanos. Eles passam a agir de forma dominadora. E essa é a proposta, é a crítica de um texto tão antigo, mas que de alguma forma revela aquilo que está na essência do ser humano. E quando a gente lê o texto bíblico, e você precisa entender que naquele contexto, a escravidão ela é autorizada. E a proposta do apóstolo aqui não é falar contra o processo de escravidão, mas de mostrar como pessoas regeneradas por Cristo deveriam agir dentro daquele contexto. A proposta central, a caminhada central do apóstolo não é uma caminhada de política ou revolucionária para a libertação da escravidão. Hoje, graças a Deus, nós já entendemos que isso não é algo viável. Inclusive, a própria palavra de Deus demonstra isso, apesar de ainda havermos relações que são praticamente escravocratas. Mas o foco do apóstolo aqui não é libertação de escravos, você precisa entender isso. O foco do apóstolo aqui são as diferenças nas relações. E é por isso que esse texto ele pode ser tão atual, é por isso que a gente pode ter uma análise aprofundada dessa passagem e olhar não apenas para a relação entre senhores e escravos, mas pensar em todo tipo de relação que reflete algum tipo de desigualdade. E nós, infelizmente, vivemos num país onde existe muita desigualdade, de vários aspectos. Ainda temos sim desigualdades raciais, ainda somos um país, mesmo que de forma velada, mas onde a gente vê a experiência de brancos e negros serem tratados de forma diferente em algumas situações. Ainda vemos homens e mulheres serem tratados de forma diferente em algumas situações. As mulheres ainda lutam aí pela questão dos salários, né? A gente sabe que mulheres que exercem a mesma função, a mesma condição, têm a mesma formação e o mesmo potencial na nossa sociedade, ainda são vítimas de ter um salário menor. Uma sociedade que ainda é desigual, com pessoas que são portadoras de deficiência. E nós estamos aqui correndo para que possamos melhorar as nossas adequações aqui, para que possamos receber de forma plena pessoas que sejam portadores de deficiência, cadeirantes, por exemplo. Porque é mais do que uma exigência, é algo que a gente precisa sentir e mudar e se ajustar. Quando olhamos para a realidade da escola, né, e essa é uma semana onde algumas notícias foram bem tristes nessa direção, porque a importância da inclusão, e a gente precisa refletir muito sobre isso. As escolas públicas, e eu falo como professor, têm realizado um trabalho muito bom, apesar dos poucos recursos. Eu me lembro, há 2 anos atrás, quando eu tinha alunos, aliás, no ano passado, né? Passa tão rápido, quando eu tinha 3 alunos surdos na mesma turma e era um desafio. E agora como é que eu faço para ensinar física para um surdo? Ouvindo já é difícil.
E finalmente chegou uma intérprete, e aí ela dava aula junto comigo, e aquilo foi libertador, porque a gente precisava tratar de uma forma diferente, e eu tinha um aluno brilhante, né, que era o Richard, e ele era realmente um aluno brilhante. E eu brincava com a turma, quando o pessoal ficava sem saber a resposta, eu falava Richard, e ele dava a resposta, e eu falava assim, é isso aí, parabéns, era um aluno brilhante, espero que um dia ele se torne um grande físico, matemático, coisa assim. Mas é um ambiente diferente, são pessoas diferentes. Já tive aluno autista, e eu percebo dentro desse movimento da escola pública algo que eu não sei, não sempre estudei na escola pública, mas a gente vê na escola pública que há um acolhimento maior, os alunos sabem como chegar e receber. Né? Falo da escola pública onde eu trabalho, não imagino que as escolas particulares também estejam buscando esse tipo de adequação. Mas isso é algo muito sério e desafiador para nós. E a nossa sociedade, o nosso país ainda é um país que precisa de muitas mudanças. Muitas mudanças. E eu não vou aqui ser simplista em dizer que é uma questão do governo, é uma questão, seja ele na esfera federal ou estadual ou da cidade, porque eu creio que o nosso problema é muito maior do que isso. Afinal de contas, entra governo, sai governo, e parece que as reais mudanças não acontecem. Porque elas são mais do que um partido, é mais do que uma pessoa. A gente está sempre procurando alguém que vai se levantar como um herói, né? Não, se fulano ganhar, as coisas vão mudar. A gente gosta de ter heróis, mas é muito mais do que isso. E eu não vou aqui tratar disso com profundidade, porque nem tenho gabarito para isso. Existem pessoas muito mais gabaritadas do que eu para falar dessa temática política, mas não quero tratar de forma simplista, dizendo que nenhum político presta, porque isso também é bobagem. É claro que existem bons políticos, como existem bons médicos, bons advogados, sempre há bons profissionais, pessoas que querem realmente promover a mudança. Mas nós precisamos que as mudanças aconteçam dentro de nós, para que a gente possa realmente produzir mudanças. E quando olhamos para o texto bíblico, nós vemos que o que está sendo proposto aqui é algo que é uma mudança radical para aquele tempo. E se olharmos e conseguirmos aplicar para a nossa realidade, vamos perceber que existem mudanças radicais aqui, que nós podemos implementar. Primeira coisa que eu quero destacar é que nós precisamos estabelecer relações de diálogo. Eu e você, como servos de Cristo, precisamos conversar. Precisamos dialogar com o diferente. Porque quando a gente se abre ao diálogo, a gente compreende melhor o outro. E a gente se compreende quando a gente ouve o outro. Mas se a nossa postura for uma postura de intolerância, mas se a nossa postura for a postura de afirmar aquilo que a gente tem como defesa e não querer ouvir o que está à nossa volta, não vai haver mudanças. E entenda bem que dialogar não significa concordar sempre. Algumas pessoas elas não conseguem entender isso, né? Aí ela te fala do posicionamento dela, aí você diz assim, não, eu entendi, mas olha só, deixa eu te explicar como é que eu penso a respeito disso. Aí você pensa diferente. Aí depois ela fala assim, não, acho que você não entendeu direito. Aí eu digo, não, eu entendi, eu só não concordo. Entender não significa concordar. É óbvio que nós, como cristãos, quando olhamos para essa sociedade, vamos discordar de um monte de coisa. Mas isso não significa que a gente não pode sentar para conversar, sentar para ouvir, dialogar. E é isso que está acontecendo aqui. Quem são os escravos? Quem são os verdadeiros livres? Quando nos abrimos para o diálogo, nós podemos perceber que não somos tão diferentes assim. Quando nos olhamos, quando conversamos, nós podemos entender o que realmente nos faz humanos e iguais. Porque o que nos faz
humanos não é o lugar que a gente nasceu, não é a cor da nossa pele, não é se você tem os olhos puxados ou os olhos arregalados, um sorrisão como o meu ou um sorriso mais tímido. Não, não é isso que me faz humano, não é isso que te faz humano. Não, não é isso. Não é se você é homem ou mulher, ou seja, os aspectos que nos transformam em humanos, eles estão para além da nossa sexualidade, das nossas posições políticas, ideológicas, geográficas. É mais do que isso. Nós temos a essência de Deus. Nós somos a coroa da criação de Deus. Diferente dos animais, né? Não é uma questão de instinto, não é uma questão enfim, como você tem lá o cachorrinho, né? Que ele te ama e ele te reconhece, e ele é capaz até de te defender numa situação porque você é o dono dele, você estabelece esse vínculo com ele. Não, nós somos humanos e nós vamos além disso. Nós somos mais do que raciocínio lógico, nós somos mais do que emoção. Nós temos a essência de Deus em nós. E se nós conseguirmos entrar nessa dimensão, nós vamos conseguir nos olhar como iguais e nós vamos conseguir conversar. O problema é que nós, humanos, em defesa das nossas ideologias, muitas vezes somos capazes de fazer coisas que nem os animais fazem. Os animais brigam por alimento. Os animais brigam num processo de acasalamento, defesa, né? Chegou aqui uma fêmea e aí tem 2 machos e um quer a fêmea, eles brigam. A gente não, a gente é capaz de atrocidades por coisas que não são vitais. A gente não briga por água, a gente não briga por comida, a gente briga por poder. O ser humano é capaz de matar por poder. E mais do que isso, a gente não quer só ganhar a guerra, a gente tem que humilhar o adversário, a gente tem que oprimir o adversário, a gente tem que dizimar o adversário, a gente tem que humilhar o outro ser humano como nós. O que nos leva a esse estado? Quando colocamos o desejo pessoal acima de tudo. Egoísmo. Pecado. Queridos, isso está em nós. Destruímos o planeta. E alguns pensam, eu não vou estar aqui daqui a 100 anos. Então, quero nem saber. Espera aí, mas alguém pode estar aqui daqui a 100 anos. E aí a gente deixa a natureza do jeito que está. Percebe? Isso tem sido coisa de humano. E quando a palavra de Deus vem, ela tem uma proposta para que as relações humanas sejam diferentes. Olha só a proposta da sociedade cristã. Uma sociedade que é revestida pelo Espírito Santo de Deus. Uma sociedade que possui Deus em si. Uma sociedade que tem um padrão de vida diferente. E a gente sabe que a gente também é pecador, mesmo sendo cristão. Então, de alguma forma, existe dentro de nós esse desejo egoísta, né? E de querer ser maior, de querer controlar. A gente também luta contra isso, mas nós precisamos ter uma postura diferente. Porque temos o Espírito de Deus. Nós fomos resgatados do império das trevas e fomos transportados para o novo reino. O reino onde Cristo reina. O reino onde Ele reina para sempre e Ele nos convida a participar desse reino. Como filhos amados, como servos, como escravos, mas mais do que isso, como diz lá em João 15, né? Como amigos. Esse é o convite de Jesus, para que participemos disso. A gente sabe que não vai viver isso de forma plena aqui. Não vamos viver isso aqui. Mas aqui nós já precisamos mudar as nossas atitudes para experimentarmos disso. E é sobre isso que o texto está falando. Qual é a proposta do apóstolo? Qual é o constrangimento, vamos dizer assim, que o apóstolo está trazendo nessa relação agora entre senhores e escravos? Vamos olhar aqui para o texto e pensar, olha o que ele está dizendo.
uma relação de obediência do escravo ao seu senhor, uma relação de trabalho por amor, como se fosse a Deus. Um senhor de escravo, um dono de um escravo que olha para o seu escravo, e o apóstolo diz, olha, mas você lembra que também existe um senhor sobre você. Então, quando você tem uma relação de tratamento com ele, não se esqueça que existe alguém que trata com você. Percebe a proposta da igreja de Colossos nas relações daquele que é diferente? É lindo isso. E existe algo que começa a acontecer nesse momento, e eu fico imaginando, né, minha mente viaja quando eu leio a Bíblia. Essa semana a gente estava conversando um pouquinho, né, Douglas? E eu fico imaginando isso aqui acontecendo naquela realidade. Pensa nisso, a partir de agora, o dono, o escravo e o dono da outra fazenda e o escravo. E pensa que nesse quadro aqui, escravidão é o quê? Qual é o cenário de escravidão? Não é uma escravidão racial apenas. A gente tem escravos de guerra, a gente tem escravos porque eram vendidos. Os filhos poderiam ser vendidos para pagar uma dívida. Então alguém era escravo porque foi vendido para pagar uma dívida dos pais. Você consegue pensar na dor que isso revela? E agora eles estão todos cristãos. Todos entenderam a obra de Cristo, a salvação de Cristo. Todos olharam para si mesmos e viram, nós somos pecadores. Olharam para Cristo e falaram, que bom, nós podemos ser redimidos. E agora eles estão na hora da ceia, na casa de alguém, comendo juntos, conversando. E aí, quando a gente começa a conversar, a gente começa a dialogar, sabe o que acontece? A gente começa a enxergar o outro. E aí eu fico imaginando aquele senhor olhando para alguém que é escravo, dizendo, meu irmão, fala um pouquinho da sua história. E aí aquele escravo olha e diz assim, minha história é muito triste, os meus pais tiveram problemas e eu era uma criança. E eu fui vendido, fui criado num lugar insalubre, eu sofri muito, sempre trabalhei muito. Foi muito duro, meu corpo é cheio de marcas. Muita dor, prefiro nem lembrar. E de repente aquele senhor olha e começa a ouvir aquela história. E ele começa a ser tocado. Porque ele percebe que talvez os seus pais tenham feito muito daquilo com outra pessoa. Ele mesmo. E aí o escravo diz assim, conta um pouco da sua história. E aí aquele homem abaixa a cabeça, envergonhado, e diz, olha, talvez você ache que comigo está tudo bem, porque eu tenho dinheiro, mas não é bem assim. As coisas na minha casa também refletiam muito sofrimento, muita ganância. Tudo de material era muito valorizado. Nós contávamos tudo o que tínhamos, escravos mesmo que tínhamos. Mas isso nunca foi pleno para mim. Isso nunca me encheu de felicidade verdadeira. E toda a crueldade que eu pratiquei foi fruto de toda a crueldade que eu também recebi na minha história familiar. E de repente aquele escravo olha para aquele senhor e ele começa a imaginar a vida que aquele homem, que ele achava que tinha uma vida maravilhosa, como algo que não é tão maravilhoso assim. E ele entende. E aí os dois simplesmente caem aos pés da cruz de Cristo, reconhecendo que ambos são pecadores e que carecem da graça de Deus para conseguirem construir uma vida diferente. Percebe o que o cristianismo está fazendo com aquela sociedade? Quando todos iguais, não mais iguais do que os outros, se olham diante de um Deus soberano e se rendem. Como nós estamos estabelecendo as nossas relações? Qual é a proposta do Senhor para nós? Qual é a nossa experiência hoje, quando olhamos para um diferente? Será que temos a capacidade de sentar e ouvir e conversar? Ou existem barreiras tão grandes que a gente simplesmente tem repúdio só de olhar? E aí me veio uma outra imagem, talvez uma imagem, aliás, certamente uma imagem mais atual, de dois cristãos conversando. E um desses cristãos tem uma luta. Qual é a sua luta?
o desejo por pessoas do mesmo sexo. Pastor, um cristão? Mas um desejo por pessoas do mesmo sexo num cristão? Somos pecadores. E o outro cristão que está resolvendo dialogar tem um pecado também. Ele é homofóbico. Só de ouvir falar e de pensar que alguém pode conceber uma relação com uma pessoa do mesmo sexo, ele se arrepia e é tomado de ódio. Um cristão? Sim, um cristão. Mas eles resolvem conversar. E de repente aquele cristão que luta contra o seu desejo começa a contar a sua história. E aí você pode ter várias histórias. Talvez isso tenha surgido num momento de abuso. Talvez tenha surgido no momento em que ele cresce numa casa onde não há referências. E essa falta de referências mexe com a sua cabeça. Talvez em algum momento da vida ele percebeu que começou a se descobrir assim e ter essa atração, e ele não sabia muito como lidar com isso, mas o desejo só crescia dentro dele, e ele agora está ali falando para o outro cristão, olha, eu não sei muito bem como isso aconteceu comigo, às vezes eu tenho até a impressão que eu já nasci assim, mas eu leio a palavra de Deus e sei que eu não posso ter nascido assim, eu não entendo muito bem, mas é o que eu tenho, é o que eu sinto. É real em mim e eu luto contra isso porque eu sei que isso desagrada a Deus. E de repente do outro lado, aquele cristão que resolveu ouvir uma história, olha e diz, olha, eu preciso falar uma coisa para você, eu também não sei o que acontece comigo, mas só de pensar nisso vem dentro de mim um rancor, uma raiva. Talvez por algumas experiências que eu também vivi na minha infância, de agressividade, de brigas e de precisar me afirmar. E eu também cresci numa casa onde as coisas eram muito difíceis e a gente tratava tudo dessa forma, então eu penso que tudo se resolve dessa forma. Eu também sou um pecador, eu também preciso da ajuda de Deus. E esses dois cristãos resolvem orar juntos e falar, Senhor, tem misericórdia de nós. Porque nós estamos sentados à mesma mesa para comer, para cear, para conversar. Nós queremos agradar ao Senhor. Mas cada um de nós tem em si marcas, pecado. E sabemos que a nossa mente luta, porque muitas vezes nós entristecemos o Senhor. Percebe o que a igreja está fazendo? A igreja está trazendo pessoas de histórias diferentes e colocando junto. Porque isso só a igreja pode fazer. Você acredita nisso? Você acredita nisso? A igreja é capaz de fazer isso por quê? Porque nós somos transformados pelo poder do Espírito de Deus. Isso não vem de mim, isso não é a minha vontade, não é a sua vontade. Isso vem do Pai para nós, é de dentro de nós. E eu usei aqui apenas 2 exemplos, eu podia falar N exemplos de coisas que são usadas para nos afastar. Quando, na verdade, nós precisamos aprender a nos render diante de Cristo e conversar e nos unirmos. Porque não existe um pacote pronto que seja bom de verdade, a não ser aquilo que é a palavra de Deus. E, infelizmente, as pessoas estão buscando outras cartilhas. E quando a gente pensa agora no movimento de eleições, né? Mas eu tenho a cartilha da esquerda, o outro tem a cartilha da direita, o outro tem a cartilha do centro. A verdade é que todas essas cartilhas são rasgadas e sujas, se você compra um pacote pronto. Mas se você tem uma cartilha, que é a palavra de Deus, se você tem a base, aí sim, você pode ter um cristão que tem um olhar mais para a esquerda, ou um outro que tem um olhar mais para a direita, mas existem valores que nós não negociamos, e nós sentamos juntos e podemos conversar. Não, peraí, nisso aqui eu concordo com você, nisso aqui eu acho que é demais. E aí a gente consegue caminhar. Pastor, mas por que isso não acontece? Não acontece porque nós somos pecadores. Nós não nos rendemos. Queremos defender posições que não são posições da palavra de Deus.
Mas cada um olha para a palavra de Deus com a sua lente, com a sua lupa, faz a sua leitura e bate o pé e afasta o outro. Mas não é isso que o apóstolo está propondo. O que ele está propondo é que a gente ouça um Senhor e que a gente conviva. E que a gente se torne uma sociedade, sim, mais justa. Uma sociedade onde as pessoas são amadas. Uma sociedade que tem esperança. É claro que a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança maior está no reino dos céus. E é nele que nós confiamos. Não confiamos em homens. Assim eu espero, né? Não confiamos em homens. 1 Coríntios 15, 19 diz: se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. É claro que a gente sabe que não somos perfeitos aqui. 1 Coríntios 13, 12 também diz: agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial, é incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Um dia a gente vai ter essa experiência plena. Mas enquanto estamos aqui, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é buscar, caminhar na presença de Deus e dialogar. Quero, já encerrando, ler um trecho do comentário do Berkeley, que eu gosto muito. Quando ele fala sobre esse texto, ele diz: a ética cristã é uma ética de obrigações mútuas, pela qual todos os direitos e obrigações caem sobre todos. Sob a ética cristã, ninguém carece de direitos, mas tampouco ninguém carece de obrigações. É uma ética de responsabilidade mútua e, portanto, converte-se numa ética em que a ideia e o pensamento de privilégios e deveres passa a segundo plano, e a ideia e o pensamento de dever e obrigação se constituem no supremo. Toda a direção da ética cristã não é perguntar o que é que os outros me devem, mas sim o que devo eu aos outros. O realmente novo da ética cristã, no campo das relações pessoais, é que todas as relações são no Senhor. Toda a vida cristã vê-se em Cristo. Em cada lar, a tônica das relações pessoais vem pela consciência de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é sempre um hóspede invisível, mas presente. Ele é sempre o terceiro quando dois estão juntos. Em toda relação, pai e filho domina o pensamento da paternidade divina. Devemos tratar a nossos filhos como Deus a seus filhos e filhas. O que estabelece a relação amo e servo é que ambos, o amo e o servo, são servos do único dono, Jesus Cristo. O novo nas relações pessoais como vistas o cristianismo é que Jesus Cristo se introduz nelas como o favor que muda e recria. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo está em todas as relações que você estabelece, ou em algumas relações o seu eu grita, querendo botar um fim nas coisas. Jesus Cristo é base para a sua forma de se relacionar com as pessoas, no seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa, com o seu vizinho, com aquele diferente que passa. Ele precisa ser a nossa base. Pastor, mas isso é muito difícil. Eu sei que é. É difícil, sabe por quê? Porque a gente tem espelho em casa. E a gente nem usa máscara lá, né? E quando você olha no espelho, o que que você vê? Uma imagem. E quando eu olho no espelho, o que que eu vejo? Eu vejo alguns peixes preto, pobre, pastor, professor. Sobra P na minha vida. É o que o espelho diz. Mas quando Cristo olha para mim, Ele vê mais do que o espelho.
quando Cristo olha para você, ele vê mais do que o espelho. E a igreja existe para que nós que temos Cristo possamos olhar uns para os outros e ver mais do que o espelho. E se você tem dificuldade de enxergar aquilo que Cristo vê em você, porque você ainda não possui Cristo, saiba que Ele está disponível e disposto a acolher a todos. E quando você se vê com a lente de Cristo, olha, você vai ver um monte de coisa que precisa ser mudada. É verdade. Mas você vai ver também um amor incondicional de quem deu a vida por você e que acredita em qualquer processo de mudança. Porque para Ele não existe impossível. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Cristo está disposto a mudar a sua história, a minha história. E eu não posso me enxergar como eu mesmo, mas eu preciso ver como Ele me vê. E te ajudar a se ver como Ele te vê. Isso é ser família de Deus. Isso é ser igreja. Trabalhamos juntos. Querido, se você tem dores, eu também tenho. Se você tem marcas da vida, eu também tenho. Se você tem impossibilidades na sua história, eu também tenho. E se nós sentarmos para conversar, se sentarmos para cear e abrirmos o nosso coração, talvez a gente perceba que é mais igual do que diferente. E não é um mais igual. Somos realmente iguais. Por isso precisamos estar rendidos diante de Cristo. Em nome de Jesus. Encerro lendo o próprio texto. O verso 3, a mensagem aos escravos. Capítulo 3, verso 24, final. Lembre-se de que o Senhor a quem vocês servem é Cristo. Aos senhores, capítulo 4, verso 1. Lembre-se de que vocês também têm um Senhor no céu. E para nós, a mensagem genérica, capítulo 1, verso 27. E o segredo é esse. Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participação na sua glória. Amém. Amém.